E fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e, galera, é vídeo de pré-jogo nesse domingo, né? Nesse domingo teremos Corinthians e Internacional. É isso aí, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um jogo estressante do Corinthians, dessa vez dentro de casa. Pois é, contra o DVD, o Corinthians que está a 8 jogos sem vencer. Pois é, a última vitória lá em fevereiro contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Pois é, faz tempo, né? Ai, ai, ai. 8 jogos sem vencer e é um jogo assim que pode ser o último do Dorival pelo Corinthians. Porque se o Corinthians não ganhar, provavelmente o Dorival vai ser demitido, né? Provavelmente, né? Vai saber. Enfim, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar o Internacional. Isso aí, galera, não é, tá? Não é uma prévia de escalação, tá? Isso aí é uma escalação que eu faria, tá bom? Essa é a minha escalação, não é prévia, tá bom? Não é prévia. Então, a minha escalação seria Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri. Ranieri, André Luiz, Matheus Pereira e Rodrigo Garro. Na frente, Lingard e Yuri Alberto, tá? Bom, primeiro, eu tiro o Breno Bidon do meu time, porque eu não aguento mais esse moleque. Eu não aguento mais Breno Bidon. Vocês viram, né? A bola que ele perdeu no primeiro gol do Fluminense, tentando dar um passe idiota de letra. Pois é, eu não suporto mais Breno Bidon, mas tem gente que acha craque. Tem gente que acha o Breno Bidon um grande jogador. Acordem! Acordem! Breno Bidon é fraco. É fraco. Pra mim, pelo menos, né? Então, esse seria o meu meio de campo. Lembrando que o Ranieri volta de suspensão, tá? E o Alan e o Matheus Bidu estão suspensos, tá? O Alan foi expulso naquela atitude bizarra, né? Enfim, vou nem comentar a expulsão do Alan, porque eu quase perdi a linha enquanto tava vendo o jogo em casa. Eu quase perdi a linha. Eu fiquei muito irritado com o Alan. Meu Deus do céu, o que ele fez. E o Matheus Bidu tomou o terceiro cartão amarelo, então deve jogar o Angileri, tá? Na zaga, eu ainda, assim, tô confiando no Gabriel Paulista, apesar dos erros recentes, né? Ele vem cometendo erros individuais, mas assim, ainda tô tentando confiar nele, mas olha, tá difícil. O Gabriel Paulista vem errando nos últimos jogos, porém, não é o único, né? Não é o único. E aí no ataque, não tem o Memphis, eu colocaria o Lingard ao lado do Yuri Alberto, né? Do time, gente, do time do Corinthians, o único, né? O único que eu salvo é o Yuri Alberto. É o único que eu salvo. Porque pra mim é o único que não tá de sacanagem. Pelo menos pra mim, tá? Então o único que eu salvo desse time aí é o Yuri Alberto. Talvez o Matheus Pereira ou até o Hugo Souza. De resto, enfim, né? Mas o que eu mais salvo aí é o Yuri Alberto. Pois é. Vamos ver. Eu acho que o Dorival não vai escalar esse time domingo, tá? Eu escalaria isso aí. Mas não vai me surpreender se vier com Carrijo, Breno Bidon, né? Enfim. Porque o Dorival ama o Carrijo, né? É impressionante. O Dorival ama o morto do Carrijo. É uma coisa surreal. Então, com certeza, tem muita chance do Carrijo ser titular domingo, né?
Dorival ama ele, né? Tem um caso com ele. Surreal. Continuando, vamos lá. Retrospecto histórico do confronto, tá bom? E tá aqui o histórico. Já foram 100 jogos, olha só. Já foram 100 jogos disputados entre Corinthians e Internacional. E o Corinthians tem 33 vitórias contra 25 do Inter, né? Mas o resultado que mais aconteceu foi empate. Pois é, 42 empates aí na história entre Corinthians e Internacional. Gols no confronto, o Corinthians tem mais 112 a 104, beleza? Continuando, Corinthians e Internacional por estádios. Na Neoquímica Arena já foram 12 jogos e o Corinthians tem 5 vitórias, 1 vitória do Inter e 6 empates. Olha só, na Neoquímica Arena, em Itaquera, o resultado que mais aconteceu foi empate. Pois é. Mas o Internacional só tem 1 vitória lá, que foi em 2023. Perdemos 2-1 para eles na penúltima rodada, né, do Brasileiro de 23. A única derrota aí nossa para o Inter em Itaquera, na Neoquímica Arena. Corinthians e Internacional por campeonatos. Pelo Brasileirão já foram 82 jogos e o Corinthians tem mais vitórias, 27 contra 20 do Internacional em 82 jogos. E também tem confrontos pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Continuando, olha só isso, né? O maior artilheiro do Corinthians contra o Internacional, Yuri Alberto. Olha só, o maior artilheiro do Corinthians contra o Internacional, Yuri Alberto, com 6 gols em 5 jogos, cara. Olha só isso, né? Geralmente, quando eu mostro o maior artilheiro do Corinthians contra São Paulo, Santos, Flamengo, Botafogo, por aí vai, é sempre um jogador das antigas, né? Ou é o Cláudio, ou é o Baltazar, ou é o Teleco, né? Normalmente é assim. Mas olha só que coisa, o maior artilheiro do Corinthians contra o Inter tá no nosso elenco atual, é o Yuri Alberto, né? Lei do ex funciona muito bem aí entre Yuri Alberto aí e Internacional. O Yuri faz muito gol contra o Internacional, né? Ano passado meteu o hat-trick, né? O hat-trick na Neoquímica Arena, na vitória por 4-2 ano passado. 3 gols do Yuri Alberto ano passado, pois é. E tem também aí, ó, Jorge Henrique, pois é. Jorge Henrique, 4 gols contra eles. Bom, depois do Jorge Henrique tem Rivelino, Jô, Cristóvão, Guerreiro, Thales, Luizão e o craque Neto com 3 gols contra o Internacional. Então é isso aí. Yuri Alberto e Jorge Henrique, os maiores artilheiros contra o DVD. Bom, o primeiro confronto entre Corinthians e Internacional foi em 1945 e o Corinthians goleou por 4-1, tá? O primeiro confronto entre eles, uma goleada do Corinthians na década de 40. Continuando, vamos lá. Tá aí os últimos jogos entre Corinthians e Internacional. Ano passado pelo Brasileirão, em Itaquera, vencemos 4-2 com 3 gols do Yuri, 3 gols e 1 gol do Igor Coronado. Pois é, o Coronado marcou um gol nesse jogo aí. E no Beira-Rio, no segundo turno, o empate por 1-1. Fomos prejudicados pela arbitragem, pois é, no último lance do jogo, o senhor Rodrigo José Pereira de Lima inventou um pênalti para o Inter, pois é, e a gente acabou empatando aí. Mas no último compromisso em Itaquera foi 4-2 Corinthians e, se eu me lembro bem, era para ser 6-2. Pois é, 6-2, porque 2 gols do Corinthians
foram anulados. Lembram disso? Pois é, foi 4 gols e 2 anulados, né? 4 gols válidos e 2 anulados, né? E era por falta na origem, não era? Não foi por falta na origem? Se não tô enganado, mas enfim, né? Placar moral 6-2 Corinthians. Fizemos 6 gols para valer 4 ano passado. Pois é. Continuando, vamos ver detalhes do jogo. Eu tô no site da ESPN. E bom, tá aqui. Vamos lá. Bom, transmissão do jogo, né? Corinthians e Internacional será transmitido pela Prime Video, tá? Exclusivo da Prime Video. De novo, Corinthians jogando aí, sendo transmitido pela Prime Video, beleza? Bom, prováveis escalações aqui. A ESPN já fala que o Corinthians não contará com Alan e Matheus Bidu, estão suspensos. Memphis, Guinegão e Caio César estão machucados, também não jogam, né? Hugo Souza, Carrijo e o Ranielli voltam para o time, né? Bom, e tá aqui o provável time do Internacional, que tem Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Matheus Bahia. Vilagra, Bruno Henrique, ex-Corinthians, né? Um volante aí, ex-Corinthians. E Alan Patrick, né? Na frente, Vitinho, Borré e Carboneiro, né? O Internacional também tem o seu Vitinho, né? Enfim, será pior que o nosso? Dificilmente, mas enfim, então tá aí, esse é o provável Internacional para enfrentar o Corinthians. Arbitragem, tá aí, árbitro Felipe Fernandes de Lima, auxiliares Alex dos Santos e Felipe Alan Costa de Oliveira. O árbitro de vídeo, o VAR, será Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Então o árbitro é esse aí, Felipe Fernandes de Lima, é o árbitro de Corinthians e Internacional. É isso aí. Bom, mais uma coisa que os jogos do Corinthians, né? Tá aí os jogos que o Corinthians terá pela frente, né? Bom, temos nesse domingo 7h30 da noite, tá? Anota aí, Corinthians e Internacional, nesse domingo de Páscoa, 7h30 da noite na Prime Video, tá? Que vai ser transmitido, né? Aí depois, na quinta-feira, estreia na Libertadores contra o Platense, lá na Argentina. Quinta-feira é o jogo, né? Aí no outro domingo é clássico contra a porcada Corinthians e Palmeiras. Pois é, olha só essa semana que interessante, né? O Internacional, depois Platense pela Libertadores, Palmeiras, clássico, né? Aí depois o Santa Fé, né? Olha só que coisa, nos próximos 4 jogos, 3 em casa, né? Nos próximos 4 jogos, 3 na Neoquímica Arena, né? Tem também aí, ó, Corinthians e Santa Fé pela segunda rodada da Libertadores. Aí depois temos o Vitória lá em Salvador. Aí tem também o Barra. Pois é, o Corinthians vai enfrentar o Barra de Santa Catarina pela Copa do Brasil. O Barra, para quem não sabe, é o atual campeão da Série D de dado. Pois é, o Barra ano passado ganhou o Campeonato Brasileiro da Série D de dado, né? O Barra tá na Série C do Brasileiro, tá? Para quem não sabe, o Barra tá na Série C. E também é o atual campeão catarinense. Pois é, o Barra ganhou o Campeonato Catarinense. Não é um time bobo, né? Não é. Ganharam a Série D do Brasileiro e o Campeonato Catarinense. Então, não é um time bobo, não deve ser um confronto fácil. Pois é. E aí, Barra e Corinthians, jogo da ida lá em Santa Catarina, beleza? O jogo da volta em maio em Itaquera. Lembrando, essa é a 5ª fase da Copa do Brasil. Se o Corinthians se classifica, vai para as 8ª de final, tá bom? E aí, tem mais alguns jogos em abril, né? Tem o Vasco
e o Peñarol em casa. E é isso. Aí fecha o mês de abril, tá? O último jogo de abril contra o Peñarol pela Libertadores. Tá aí a sequência do Corinthians. Uma sequência pesada nesse mês aí, né? São 9 jogos em abril. 9 jogos. O primeiro já foi. Perdemos para o Fluminense. Então temos 8 jogos em sequência, né? E a maioria deles em casa, né? A maioria dos jogos em abril em casa. Contra Internacional, Palmeiras, Santa Fé, Vasco e Peñarol. Pois é, são 5 jogos em casa e 3 fora aí que temos na sequência nesse mês. Vamos ver como o Corinthians aí vai se comportar. São 3 campeonatos, né? São 3 campeonatos. Brasileirão, Libertadores e um jogo da Copa do Brasil nesse mês de abril. Pois é, vamos ver como o time se comporta e vamos ver se essa sequência de jogos ruins acabam. Lembrando, nesse jogo contra o Internacional, pode ser o último do Dorival. Se não vencer contra o Platense, vamos ter aí um outro técnico, né? Enfim, assim, gente, eu vou torcer pro Corinthians ganhar, né? Mantendo o Dorival. Gente, eu torço pra manutenção do Dorival. Não porque eu goste dele, mas porque demite o Dorival. Aí você pega as opções péssimas que temos no mercado. Fernando Diniz, Crespo, Vojvoda, só tem opção ruim. Então assim, pelas opções que temos, eu vou torcer pro Dorival, pro time do Corinthians voltar ao caminho das vitórias, né? Pro Dorival continuar, eu vou torcer para isso. Pro Corinthians voltar a vencer e pro Dorival voltar a ter uma confiança aí, porque senão, enfim, se não ganhar domingo, adeus Dorival. E aí, lá vamos nós, de novo, à procura de um técnico. Pois é, então é isso aí, gente. Vamos para palpites e o meu palpite é o seguinte, né? O Internacional não é lá essas coisas, né? Pois é. Mas o Corinthians ultimamente tá jogando muito mal. Então, assim, meu palpite, cara. Olha, difícil, hein? 2-0 Corinthians. 2-0 com 2 gols do Yuri Alberto. Pois é, ele adora marcar contra o ex-time dele. Então, 2-0 Corinthians com 2 gols do Yuri Alberto e seja o que Deus quiser. Tá bom? É isso aí, galera. Comentem aí o que vocês acham do jogo e comentem o palpite de vocês. O meu é 2-0 para o Corinthians e que o Corinthians, por favor, volte a vencer. São 8 jogos aí perdendo, empatando, então, por favor, que o Corinthians volte a vencer domingo, cara. Por favor. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!